Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do KardecTube da obra O que é o Espiritismo. Estamos terminando mais uma parte de mais uma obra, então sejam todos bem-vindos a mais esse estudo. Como a maioria de vocês sabe, o KardecTube tem uma programação diária de segunda a sexta, exclusivamente sobre a obra de Kardec. Nós, das 11h30 ao meio-dia, de segunda a sexta, temos o programa Kardec ao meio-dia, em que a gente trata de temas diários, claro que sempre tendo Kardec como base. Na segunda noite, nós estudamos o Livro dos Espíritos, lá no canal do Lauro Rodrigues, no canal Estudar Kardec, e depois repostamos o estudo aqui no KardecTube. Na terça noite, nós postamos o estudo crítico da obra Nosso Lar. Quarta noite, hoje, estudamos o que é o Espiritismo. Na quinta-feira, amanhã, das 20 às 21, estudamos o site revistaespírita.net. Você que não conhece, acesse o site revistaespírita.net. A gente estuda casos reais de comunicações com os espíritos que lá se encontram. Na sexta-noite, das 20 às 21, nós estudamos a obra O Livro dos Médiuns. Esse estudo da sexta-noite é somente para quem é assinante do KardecTube. Então, se você quer participar, aprender sobre a mediunidade, praticar a mediunidade, você pode estudar conosco. A gente está ao vivo das 20 às 21. Mas aí você tem que assinar. Para assinar, você entra no canal do KardecTube, procura a opção Seja Membro e assina lá Amigos do KardecTube por R$19,99, assim você tem acesso ao estudo de sexta. Não consegue assistir ao vivo o estudo de sexta? Fica gravado. Inclusive os estudos que já passaram você tem acesso e assiste quando quiser. Então veja, é uma programação diária e mais esse estudo que você ajuda o KardecTube e ao mesmo tempo estuda conosco. Então estão todos convidados. Tenho aqui ao meu lado o meu amigo Lauro, o José daqui a pouquinho vai entrar, para a gente ter mais uma noite aí dessa obra, O que é o Espiritismo. Eu passo agora para ele já dar as boas-vindas e os recados dele. Obrigado, Michel. Boa noite para você. Boa noite ao pessoal do chat, a você que está nos assistindo agora. Vamos lá, né? A gente está quase encerrando aí esse primeiro diálogo, que é com o cético, né, na pequena conferência espírita, e vale a pena, quem ainda não leu, né, essa obra, ou se leu já tem um tempo, que volte a relê-la, porque a gente aprende muito com Kardec, né? Ele como dialogar, como questionar, ensina, sempre ensinando, né? Ler Kardec realmente uma aula. A partir do momento que você abre o livro, é sempre uma aula, é sempre aprendizado. Então vale a pena muitíssimo mesmo. Leia uma obra pequenininha, rapidinho, consegue ler sem problema nenhum, e além de ser muito agradável lê-la. Bom, o José ainda não chegou, né? E acho que é isso aí, Michel, não tá. Eu só quero aqui, né, falar sobre a segunda agora que passou, o Michel, inclusive, postou nas redes sociais dele. O nosso estudo não foi possível acontecer por um imprevisto que ocorreu e que eu não pude estar aqui presente. Mas já agradeço aí a compreensão de todos vocês. Na segunda-feira, estando tudo ok, estaremos juntos aí, com certeza. Michel. Isso aí, segunda-feira que vem a gente já dá prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Você que está aqui nos assistindo, lembrem de algo muito importante para nós. Você não pode sair daqui sem curtir o vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. Então já faça isso rapidinho, curta o vídeo e se inscreva no canal, né? E participe pelo chat, traga questões, comentários e também diga aí de que cidade, de que estado você é, né? Para a gente conhecer as pessoas que estão nos acompanhando. E se você tiver alguma dúvida, tanto sobre a doutrina quanto sobre a programação ou a assinatura do KardecTube, também comente aqui. Nós estamos no 28º estudo da obra, que é o Espiritismo, já são 28 semanas. Impressionante como passa rápido, né?
E como que funciona? Quem pegou desde o início sabe, mas você que assistia os demais estudos, Kardec escreveu 3 obras introdutórias para o estudo do espiritismo. A pessoa não conhece nada de espiritismo. Kardec escreveu 3 obras para a pessoa iniciar os estudos. Ele escreveu resumo, o Espiritismo em sua mais simples expressão. A gente estudou toda essa obra aqui, você pode conferir na playlist, estudar, tudo ficou gravado. A segunda obra, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, nós também estudamos toda ela aqui, você pode rever na playlist aqui do canal. E agora estamos na terceira obra introdutória que ele escreveu, que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo, ele tem algumas partes, a primeira parte é o preâmbulo, é onde Kardec apresenta a definição do que é o Espiritismo. A gente ficou aí boas semanas estudando a definição de Kardec e a melhor definição que existe sobre o que é o Espiritismo. E a segunda parte da obra é uma parte de diálogos, é Kardec discutindo com 3 personagens diferentes. O primeiro personagem é o crítico, que é o que nós estamos estudando e vamos finalizar agora. O segundo diálogo é o cético e o terceiro diálogo é o padre. Nós estamos aí na 15ª semana estudando o crítico, esse diálogo entre Kardec e o crítico. Então você pode rever tudo na playlist dos nossos canais. É muito importante para você entender, porque aqui você vai pegar já com a conversa quase terminando, né? Para você ver os argumentos que Kardec dá para este crítico. Mas provavelmente a gente termina hoje o crítico e semana que vem inicia o segundo diálogo, que é com o cético. Então, é importante que as pessoas saibam dessa estrutura, né? Para que elas entendam o que a gente está fazendo, o que a gente está estudando, em que pé a gente anda. Então, o estudo está seguindo, estamos aí completando mais uma fase de mais uma obra, graças a Deus. Os projetos estão com constância aí. A gente já tem um pessoal, uma família, amigos bons que sempre nos acompanham, né? Eu já vejo aqui a Aparecida Rios. Aparecida, não sei se é a primeira vez que ela está já. Boa noite, seja bem-vinda. Dentro do possível, a gente pode tirar as dúvidas que você quiser, seja bem-vinda. Curta e se inscreva no canal e seja bem-vindo ao estudo, né? E se você quiser rever os outros, você procura, né? Entra no canal, tem a opção playlists, ali tá tudo que a gente fez ordenadinho. E a Fátima, né? A Fátima, que também sempre está nos acompanhando aí. O José tá com um probleminha lá assim que ele puder, ele já entra e ele já segue a discussão aqui junto conosco. Enquanto ele não veio, a gente já vai iniciar e vamos começar então aí o último diálogo de Kardec com o crítico, né? Vamos ver o que ele está tratando. Aqui onde você vê a letra V é de visitante, né? Então é o visitante que é o crítico. Ele vai dizer para Kardec: no entanto, somente a experiência pode convencer, mesmo aquele que em começo seja movido pela curiosidade. Se só trabalhais na presença de pessoas convictas, deixai que vos diga em sinais a quem já sabe. Lauro, esse aí a gente já leu. É mais para baixo ainda. Agora eu li a resposta ali, eu lembrei. É depois essa aí a gente leu. Aí, aí. Agora sim. Aquela ali a gente viu semana passada. Então o visitante diz agora, enfim, tudo deve ter começo. O aprendiz que nada sabe, que nada viu ainda, mas que deseja esclarecer-se, como poderá fazê-lo quando não lhe facultais os meios para isso? Antes de eu seguir na resposta de Kardec, vamos aproveitar para dar boa noite para o José, que chegou, e para ele dar as boas-vindas. Boa noite, José. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michel. Boa noite, Lauro. Boa noite, amigos que estão acompanhando aí. Pequeno atraso aqui, mas vamos continuar o estudo, como sempre, lendo esse diálogo importante de Kardec. Vamos dar sequência, então. Boa noite a todos. Isso aí, a gente começou agora a ler a última questão de Kardec com o crítico, né? E aí Kardec vai responder
como é que faz para iniciar, né? Que ele está reclamando porque ele quer que Kardec dê a chance dele iniciar, mas é que o modo como ele quer iniciar é o jeito que ele quer, né? Então ele diz: tudo deve ter um começo. O aprendiz que nada sabe, que nada viu ainda, mas que deseja esclarecer-se como poderá fazê-lo, quem quer iniciar. E aí ele dá uma alfinetada em Kardec, né? Quando não lhe facultais os meios para isso. Sendo que não é verdade. É que o que ele está reclamando é porque Kardec insiste em dizer para ele que os meios que ele quer iniciar são equivocados. Mas aí Kardec vai responder o que ele fala dizendo, né? Eu faço grande distinção entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo por sistema. Quando descubro alguém com disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo. Há, porém, pessoas em quem a vontade de instruir-se não é senão aparente. Com estas, perde-se o tempo, porque se elas não encontram logo o que parecem buscar, e que talvez as incomodasse, se aparecesse, o pouco que vem não é suficiente para lhes destruir as prevenções. Julgam mal os resultados obtidos e os transformam em objeto de zombaria, pelo que não há utilidade em lhos fornecer. A quem deseja instruir-se, direi: não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um de física ou de química. Atento que nunca se é senhor de produzir os fenômenos espíritas à vontade, e que as inteligências desses agentes fazem, muitas vezes, frustrarem-se todas as nossas previsões. Aqueles que acidentalmente poderíeis ver, não apresentando nexo algum, nem ligação necessária, seriam pouco inteligíveis para vós. Instruí-vos primeiramente pela teoria, lede e meditai as obras que tratam dessa ciência. Nelas aprendereis os princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos. Compreendereis a possibilidade deles pela explicação que elas vos darão, e pela narrativa de grande número de fatos espontâneos de que pudesse ser testemunha, sem os compreender, mas que voltarão à memória. Vós vos fortificareis contra todas as dificuldades que possam surgir e formareis desse modo uma primeira convicção moral. Então, quando se vos apresentar a ocasião de observar ou operar pessoalmente, compreendereis qualquer que seja a ordem que os fatos se mostrem, porque nada vereis de estranho. Eis, meu caro senhor, o que aconselho a todos a todos que dizem querer instruir-se. E pela resposta que dão, é fácil ver se neles há alguma coisa mais que curiosidade. Então Kardec encerra com chave de ouro a resposta ao crítico, né? Para contextualizar, já que a gente está terminando o diálogo com o crítico, desde o início da conversa, o crítico insiste em, primeiro, ele não estudou e ele já tem uma opinião formada. Ele já começa aí, né? O problema dele. Ele quer ser crítico, mas ele não estudou. Ele tem uma opinião formada, mas ele não estudou, primeiro. O segundo ponto é que o crítico insiste com Kardec que ele quer ver as reuniões mediúnicas para poder conhecer a doutrina e formar uma opinião. Ele insiste que ele quer ver para se certificar ou não se a opinião que ele já tem, mesmo sem ter estudado e sem ter visto, ele insiste nisso. E Kardec, durante todo o diálogo, vai mostrando para ele: não é assim que se forma uma crença. Não é assim que se adquire um conhecimento novo. Não é apenas vendo minimamente um fenômeno acontecer que você vai poder atestar se ele é verdadeiro ou falso.
Você tem que estudar a teoria primeiro, tem que entender como é que funciona o processo, quais são as condições. Aí você vai poder observar com propriedade. Senão, se você só observar sem estar com a teoria, você vai fazer uma observação equivocada. Esse a coluna vertebral da discussão, vocês viram que o crítico leva isso até o final, né? Dizendo que Kardec não fornece os meios para se convencer, porque ele insiste que tem que ser os meios que ele quer. Mas numa ciência eu tenho que me adaptar às condições daquela teoria, daquele fenômeno. Eu não posso querer eu determinar as coisas. Eu tenho que me adaptar ao fenômeno. Isso é muito natural. E aí Kardec termina lembrando, quando Kardec dá uma resposta para o crítico, essa resposta é um ensinamento para a gente, né? Então, por que é um final muito importante? Porque é Kardec dizendo como que a gente deve iniciar o estudo. E aí ele diz que ele define 2 tipos de incrédulos. Então, a pessoa chegou lá e diz assim, olha, eu não tenho a crença no espiritismo. É por isso que ela é incrédula, ela não tem a crença. Desejo aprender, estudar esta ciência, essa teoria, esses fenômenos, para ver se eu adquiro ou não a crença. Então é o início do processo. Kardec diz: olha, quando alguém chega assim para mim, eu faço uma distinção. Tem aquele que é incrédulo por ignorância, ou seja, ele não tem a crença justamente porque ele não conhece a teoria, não conhece a ciência, não conhece os fenômenos. Mas tem aquele incrédulo que ele é incrédulo por sistema. Esse que é por sistema, Kardec vai dizer, não perca seu tempo com ele. Porque ele diz da boca para fora que quer aprender. Mas ele não quer aprender. Ele está dizendo da boca para fora. Porque a todo momento ele não se sujeita às necessidades que o incrédulo tem que se colocar para aprender. Ele quer decidir o processo. E ele não quer se adaptar à necessidade do processo de formar a crença. E é muito curioso, porque a experiência. Quando a gente lê Kardec falando isso no século XIX, e a gente tem a oportunidade de hoje ter essa experiência com as pessoas, e as redes sociais ajudam a gente a ter essas experiências, né? No caso, o Kardec Tube me proporciona perceber como Kardec tinha razão. Tem muitas pessoas que vêm até o Kardec Tube dizendo que querem aprender. Mas ela, na verdade, com uma pequena conversa, você vai ver que ela não quer aprender. Ela já tem uma opinião formada e ela não quer, ela é incapaz de ouvir o que você tem para dizer. Porque ela não consegue deixar de lado as suas opiniões pré-concebidas e ouvir a teoria nova, estudar, refletir. Ela já quer fazer juízo de valor antes. E ela está tão apegada às suas ideias que ela não consegue mais largar. Eu vi uma experiência assim há pouco tempo, num dos raros grupos de WhatsApp que eu participo. Aconteceu um caso exatamente como Kardec está dizendo aqui. As pessoas ali, elas não conseguiam aprender porque elas não se colocavam na posição do aprendiz, porque elas já queriam, sem ter o devido tempo de maturação do conhecimento, do estudo, da observação, elas já tentavam o tempo todo colocar suas ideias acima do processo de aprendizagem. Ela não conseguia aprender. Por isso que Kardec diz, com essas eu não perco tempo, ela não consegue, ela não consegue baixar os seus preconceitos e ouvir com olhos e ouvidos atentos. Então acaba sendo uma perda de tempo, uma discussão inútil. Agora, aquela que está bem intencionada, essa vale a pena.
ela está predisposta a realmente aprender, essa vale a pena. E aí, ele diz, né? A quem deseja instruir-se, direi. Olha, é uma recomendação de Kardec dizendo: você quer se instruir mesmo? Então eu digo, então agora tem que prestar atenção no que ele está dizendo. Não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz de física ou de química. Não se pode. Então você não pode tentar aplicar na ciência espírita, nos estudos espíritas, nas experiências espíritas, os mesmos processos que você tem nas ciências acadêmicas. Isso é um erro que desde Kardec está se repetindo e hoje a gente ainda vê como Kardec permanece atual. Muitas vezes a pessoa que é da academia tem dificuldade de entender Kardec porque ela quer ler Kardec com os métodos da sua ciência, mas o espiritismo é outra ciência. Porque, como ele diz, os fenômenos do espiritismo são fenômenos inteligentes. Não são como fenômenos materiais que não têm vontade. E mesmo os materiais têm as condições necessárias, né? E aí ele termina dizendo: instruí-vos primeiramente pela teoria. Lede e meditai as obras que tratam dessa ciência, que são as obras dele. Então você tem que começar pela leitura das obras da teoria. E onde está a teoria do espiritismo? Nas obras de Kardec. E isso é muito importante. Não adianta procurar a teoria espírita fora de Kardec. Ainda mais se você é iniciante. Você vai ter que ler as obras dele. E ele escreveu 3, essa é uma delas, para você iniciar. E aí sim, você vai ter, é o que ele chama. Primeiro você forma a convicção moral. O que que é convicção moral? É aquela que se dá apenas pelo estudo, leitura e raciocínio. Você vê pela coerência dos textos, das ideias, da história dos fenômenos, da descrição dos fenômenos, pelo conjunto da teoria, você já forma uma primeira convicção. Você vê que tudo aquilo é racional, é criterioso. Depois vem a convicção material. É quando você tem condições de experimentar os fenômenos espíritas através da mediunidade para confirmar o que a teoria já lhe ajudou a entender. Mas aí você tem condições de entender como é que se dá o fenômeno, quando que dá, quando que não dá, por que que diz uma coisa, por que que está dando esse resultado, por que que não dá, porque você já tem o conhecimento. Então você sabe avaliar até as condições que precisa e quando não acontecer, por que que não aconteceu, da maneira como era esperado, né? Daí você tem que esperar a ocasião correta, certa, para o fenômeno acontecer e fazer essa relação teoria-fenômeno. Veja, é um processo simples que ele dá e que a gente tem que fazer. Começa pela teoria, depois começa ali com relação com os fenômenos para você poder entender melhor os fenômenos e comprovar a teoria. Então esse é o... Aí ele termina: eis, meu caro senhor, o que aconselho a todos que dizem querer instruir-se. E pela resposta que dão, é fácil ver se neles há alguma coisa mais que curiosidade. Então a gente vê pela resposta da pessoa se ela realmente quer aprender ou não. Se você vê que ela é incrédula por sistema, paciência, né? Ela tem que ainda amadurecer mais nesse desejo de se instruir. Passo para vocês. Eu acho que são parágrafos importantíssimos, né, que encerram aí esse diálogo com o crítico. E ele encerra com o que a gente estava esperando, né? Eu acho que foi uma excelente maneira de encerrar o diálogo. Porque ao longo de todo o texto, Kardec vem debatendo com o crítico para tentar mostrar para ele que a maneira com que ele queria experimentar os fenômenos, conhecer, era equivocada. Ele passou o diálogo todo tentando explicar isso para o crítico, né? E tentando convencê-lo disso. E quando finalmente o crítico parece compreender, ele pergunta: bom, se você está negando todas as sugestões que eu dou para conhecer os fenômenos, qual é a melhor então?
E aí Kardec encerra dessa maneira, né? Como ele colocou aqui nesses parágrafos. Eu queria chamar a atenção só a alguns pontos, o Michel já comentou bem, mas primeiro essa questão, o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafos, né, são fundamentais aí para a gente explorar. Esse primeiro parágrafo, ele vai fazer essa distinção que o Michel comentou sobre o incrédulo por ignorância e o incrédulo por sistema, né? Isso, ao longo do crítico, ao longo do diálogo, nós espíritas, nós tiramos várias lições sobre como lidar com as pessoas que possuem algum interesse, alguma curiosidade sobre o espiritismo e, ao mesmo tempo, são críticos, são céticos, incrédulos, né? Não creem na realidade dos fenômenos. Então, a gente vai aprendendo aqui com Kardec como lidar com essas pessoas, né? E é importantíssimo distinguir. Quando a gente conversa com as pessoas, o Michel falou muito bem que ele viu, no KardecTube ele vê esses casos, né? A gente precisa identificar muito bem aquela pessoa que tem um interesse momentâneo, efêmero, ela quer fazer algumas perguntas por uma curiosidade passageira, ou aquela pessoa que realmente está interessada e está disposta a estudar. Porque o incrédulo por sistema, muitas vezes ele faz perguntas a você somente para reforçar aquele ponto de vista que ele já tem. Ele acha que o espiritismo não faz sentido, que os fenômenos são coisas imaginárias, etc. E ele faz perguntas só para reforçar aquilo que ele já pensa. Que é exatamente a posição do crítico aqui, né? É o incrédulo por sistema. Nós vimos desde o começo aí que a posição dele é exatamente essa. Ele não está perguntando por um desejo real, verdadeiro, honesto de conhecer a teoria espírita ou os fenômenos. Ele começou a perguntar por mera curiosidade, para escrever um livro provando que tudo era uma falsidade, né? Então, para esse tipo de incrédulo, acontece exatamente o que Kardec coloca aqui. Ele está 100% correto. A pessoa pode tomar contato com alguma coisa, com um fenômeno ou outro, ela pode tomar contato com algum princípio do espiritismo, e aquilo só vai servir para reforçar o preconceito que ela tem. E aí ela vai sair da conversa mais convencida de que o espiritismo é uma falsidade, é uma coisa que não faz sentido. Não é suficiente, é o que Kardec diz aqui, ó. Ou a conversa de você explicar algum princípio, ou ela tomar contato com algum fenômeno, não é suficiente para lhes destruir as prevenções. Lembrando que prevenção aqui é no sentido negativo, pejorativo, de um ponto de vista, é um preconceito, né? Hoje a gente chamaria de preconceito isso, prevenção. É um ponto de vista que a pessoa assume sem conhecer de fato aquele assunto, né? Não é suficiente para destruir as prevenções. Elas julgam mal os resultados obtidos. Então, por exemplo, a pessoa vai lá para uma reunião mediúnica ou vai fazer a brincadeira do copo, né? Porque ela, só por curiosidade, mas ela já sabe que aquilo lá é uma besteira. Ela pode ver um fenômeno ou outro, um fato ou outro, vai julgar mal o resultado, porque ela vai concluir que aquilo não existe ou é aquilo mesmo que ela pensava, e vai transformar em objeto de zombaria. Isso é típico do incrédulo por sistema. É aquele que, na visão dele, o espiritismo já é algo que não faz nenhum sentido, e ele só vai reforçar isso com essa experiência mal feita. No fim das contas, o que Kardec está dizendo é isso. Se o incrédulo por sistema vai sem preparo da teoria, que é o que ele vai dizer depois, sem eliminar esses preconceitos, ele vai tomar contato com algum fenômeno de forma aleatória, de forma casual, não vai funcionar. Aquilo vai servir para reforçar os preconceitos dele e ele vai sair mais incrédulo do que entrou. Então, isso é uma lição muito grande para a gente, né?
É claro que pensando nos dias de hoje, não sei se vocês concordam comigo, mas é muito mais comum, através do diálogo, a gente perceber esses incrédulos por sistema, porque não é comum a pessoa que é incrédula, ela ir até uma reunião mediúnica hoje, né? Isso não é comum. Ou você falar que você faz reunião mediúnica em casa e ela querer participar, esse incrédulo sistemático, isso não é comum. O mais comum é no debate. Você está numa roda de pessoas ou na internet, aquele incrédulo sistemático aqui, às vezes aparece questionando algum princípio do espiritismo, né? E aí, às vezes, ele pergunta, já ouvi muita coisa. Porque o espiritismo ele é uma forma de darwinismo, por conta da evolução do Darwin. Porque o espiritismo... Aí as pessoas criticam a proximidade com o cristianismo. Porque o espiritismo, as pessoas não entendem muito bem o princípio da escolha de provas. Aí você tenta explicar a ideia da escolha de provas, aí aquilo faz menos sentido ainda na cabeça da pessoa quando você tenta explicar. Porque não adianta a pessoa compreender um princípio, escolha de provas, fora do conjunto da teoria. Não faz sentido. Você vai explicar... Pensa bem, para a pessoa que não conhece nada de espiritismo, você fala assim, o cara nasceu com um monte de problema, de dificuldade, na pobreza, com deficiência física, porque ele escolheu. É óbvio que para a pessoa não vai fazer sentido isso. Ela não vai conseguir ver a justiça divina nisso. Porque você está explicando porque ela direcionou perguntas a queima-roupa, como dizia Kardec, né? De repente, sem uma calma, sem um preparo. Você, como tudo na vida hoje em dia é muito corrido, a gente não tem tempo para as coisas, para uma reflexão calma e alongada, você explica de forma rápida, a pessoa já vai tirando conclusão a partir daquilo, ela fala, não, isso aí não faz sentido. Eu já passei por isso muitas vezes. Porque a pessoa precisa conhecer a teoria como um todo. É a mesma coisa se chegar para um físico e pedir para ele explicar, sei lá, o que é um neutrino. Ele vai te falar e é a mesma coisa que você não tivesse ouvido, porque não vai fazer sentido. Eu te perguntar o que é, sei lá, qualquer coisa. Você tem que conhecer a teoria como um todo para aquilo fazer sentido. Não adianta você explicando princípios aleatórios, pinçados de dentro da teoria. Muito menos o contato com o fenômeno, né? Aí é que a pessoa realmente não vai tirar boas conclusões. Eu passo para vocês, aí depois a gente volta para comentar os parágrafos seguintes. Eu acho que vocês já comentaram, né, bastante, mas eu percebo aquilo que o Michel falou, o quanto Kardec está atual. Estudando o capítulo 8 do Livro dos Médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível, a gente percebe isso. Né? Se as pessoas seguissem isso que Kardec recomenda ao crítico, leia, medite, leia as obras que tratam disso, da ciência espírita. Quais são as obras? Michel já deu o caminho, as obras de Kardec. Toda a ciência espírita, todos os princípios estão fundamentados ali. Né? Então, lendo, estudando esse capítulo, eu falei, poxa, se talvez a grande maioria tivesse estudado esse capítulo com calma, estudado o Livro dos Espíritos, tudo isso que nós temos hoje na literatura espírita seria, assim, ignorado, ou as pessoas iam ler como um passatempo. Né? Então, veja que o simples fato da pessoa ignorar que há obras que tratam disso, e essas obras são as obras fundamentais, já leva a pessoa a aceitar tudo que venha cegamente. Imagina aí agora o crítico. Ele já tem ele já tem a opinião formada, que a ideia dele eu vou destruir o espiritismo.
Então, ele quer ir para uma reunião já com esse intuito de provar que aquilo é uma farsa, uma ilusão, é loucura, é imaginação, né? Mas em momento algum, né, lendo aqui ele diz assim, não, eu vou estudar, eu vou ler as suas obras para que eu possa, né, você permitindo eu participar de uma reunião, e esse que o Michel José tratou, é a classificação que ele fez dos incrédulos. Aquele que realmente é incrédulo, mas ele tem ânsia por saber, e aquele que é incrédulo porque é incrédulo, já tem a ideia preconcebida e nada vai demover ele da ideia. Né? Bom, Kardec, lá no capítulo 8, o que ele formula? A primeira teoria que ele formula, quando ele se depara com as questões dos acessórios, né? dos objetos que os espíritos se apresentam. Vai formular uma ideia assim: olha, deve haver no mundo espiritual um objeto correspondente a tal objeto aqui no mundo material. Né? E depois ele, né, claro, Kardec ele vai se deparar com a espírita direta, por exemplo, e ele vê que ali já é um grande problema essa teoria de explicar a questão do duplo etéreo. Né? Por que eu estou trazendo isso? Porque se não estudar a teoria, ficasse somente com a hipótese de Kardec, há no mundo espiritual objetos que são correspondentes. Pronto. Né? Então, a teoria ela sempre ficaria fragilizada. E é o que ocorre hoje. Né? Isso aí a gente vai bater nessa tecla sempre. Eu até agora, pouco antes de entrar, eu estava vendo um finalzinho, assim, um pedaço de um vídeo de um camarada falando que aqui nós adestramos os cães, por exemplo, para nos servir, para nos proteger. No mundo espiritual, os guias espirituais fazem a mesma coisa. Eles adestram os cães lá para poder servir lá no mundo espiritual. Aí o que ele usa como referência? As obras de André Luiz. Veja que aí uma pessoa que raciocina, escuta aquilo, vai dizer o quê? Esse tal de espiritismo só tem doido. Só doido nesse negócio aqui, não quer passar longe disso. Né? Então, olha o prejuízo que isso causa. Se a pessoa ela não conhecia nada de espiritismo, ou já talvez tenha ouvido falar, mas nunca participou de nada, quando ela se depara com um vídeo como esse, uma fala como essa, se ela raciocina, ela fala, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero. Então, eu vejo o mal que isso causa. E Kardec tinha essa ciência disso, né? Que uma pessoa incrédula, se ela vai para uma reunião revestida de má vontade, ela vai sair de lá muito mais incrédula. E ainda, isso é prejudicial, claro, ao próprio espiritismo, ao próprio desenvolvimento da reunião, de modo geral. Né? Então, o que fica aqui para mim, né, que é ler Kardec, é estudar. E aquilo que ele recomenda, medite. Medite sobre o que você leu, né, que a gente vai encontrando muitas perguntas e, ao longo da leitura, dos estudos, com certeza, essas dúvidas, ou a grande maioria dessas dúvidas, vão sendo minadas a partir do momento em que se estuda. Né? E aí a gente sai daquilo que é místico, daquilo que é exagerado, fora de uma lógica, e fica com o que é bem centrado, que é a teoria espírita. Não é claro a teoria espírita, mas kardeciana. Michel. É interessante, Laura, porque o autor que falou dos cães sendo adestrados no mundo espiritual, como é que fica a pulga do cachorro? E o carrapato? Tem vermes do cachorro do mundo espiritual ou não tem? Mas se adestra cachorro, adestra gato, cavalo, mas e urso? Ah, tem animais no mundo espiritual? Tem dinossauro no mundo espiritual? Porque o meteoro caiu aqui, né? Mas se tem animal no mundo espiritual, então tem dinossauro. Eu posso criar dinossauro.
Então, as pessoas que ficam com esse papo dos animais, né? Elas não respondem isso. É muito bonitinho na história colocar só o cachorrinho e o gatinho, né? Mas e o resto? E o jacaré? E a cobra? E pior, e os animais do mundo microscópio? Então mas fazendo um gancho com o que vocês falaram, se eu estudar somente a obra de Kardec, ainda assim, isso é natural no processo científico, né? O José pode falar isso com mais propriedade, mas o próprio Chalmers no livro comenta, né? Que mesmo entre os cientistas, as discussões levam muito tempo quando eu tenho aí teorias novas. Então, mesmo eu estudando só Kardec, há um tempo natural para o entendimento, a maturidade daquela ciência. Imagina não lendo Kardec e ainda tendo essas obras de doido que o movimento espírita enriquece as editoras. Porque quem agradece e vai muito bem obrigado são as editoras, né? Que não estão nem aí, né? Para eles é maravilhoso. As pessoas acham que a editora está preocupada com Kardec, verdade, ciência. Essas editoras aí estão fazendo dinheiro nas costas do monte de gente que não raciocina. É que nem agora virou filme, agora tudo vira filme, né? Aí as pessoas vocês acham que o diretor, o cara que está financiando o filme, está preocupado com a verdade e com o Kardec. Que se lasque, está vendendo. E as pessoas dando dinheiro para esse povo. Agora vai sair o filme do Emmanuel, né? Ai, ai. E aí no filme do Emmanuel vai aparecer a Lívia, né? A Lívia, que é o grande amor da vida do Emmanuel. Tudo mais. O espírito superior, ele tem uma paixão de adolescente que faz milênios que ele não larga. Nem um adolescente, se você pegar um adolescente comum, né? Uma pessoa equilibrada, até o adolescente sabe resolver um relacionamento que terminou, né? O Emmanuel faz 2000 anos que ele não resolve, mas ele é espírito superior. Porque é o espírito superior que é apaixonado por um espírito em particular. É as loucuras do movimento espírita, né? Mas o pessoal acha lindo pro romance, né? Mas não raciocina que não faz o menor sentido. Aí já a ideia dá uma gêmea e tudo mais. Então imagina se só estudando Kardec ainda é um processo demorado, imagina com essa loucurada toda que entrou. Por que que o Espiritismo não fez ainda o que se propõe a fazer, né? Porque ainda tem que correr atrás do estrago, tem que fazer as pessoas irem para Kardec, tem que fazer as pessoas primeiro começar a ler Kardec. E para quem quer ler, agora sim, falando mais sério, né? A gente que está um tempo lendo, o que que a gente pode dizer para quem está agora acordando e dizendo assim, eu vou ter que ler Kardec. Primeiro, dedique um tempo do seu dia ou da sua semana para ir lendo todas as obras na ordem que ele deixou. Esse é o primeiro ponto, não tem outro caminho. Então você vai ter que ver aí dentro da sua rotina, do seu tempo, como é que você vai fazer. São 23 obras, você vai ter que organizar aí quais que você não leu e ler e procurar colocar uma ordem nessa leitura, né? Por exemplo, tem as 3 primeiras que a gente citou, aí tem o Livro dos Espíritos, daí vem o Livro dos Médiuns, mas aí tem, paralelamente, as 12 revistas espíritas, tem Viagem Espírita, e assim por diante, até você ler todas, né? Esse é o primeiro ponto. Se você não está fazendo isso, você não deu nem o primeiro passo. O segundo ponto é a obra de Kardec, ela é como um quebra-cabeça em que as obras vão uma complementando a outra para fazer mais sentido. Então você tem que ir montando esse conhecimento. Então é muito comum. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa que também que está iniciando os estudos e eu mostrei para ela algumas experiências que eu passei. Por exemplo, você pega
Você está lendo algo na revista de outubro de 67. Você lê lá um texto. Aí Kardec, ele coloca um texto lá e não comenta nada sobre o texto. Não faz nenhum juízo de valor sobre o texto. Aí você fica, meu Deus do céu, mas Kardec não comentou nada. E fica encucado com aquilo. Aí você segue lendo. Aí você lê novembro, dezembro, passa para o próximo ano, janeiro, fevereiro, março. Lá em maio do outro ano, da outra revista, ele começa um texto assim: havíamos publicado em outubro do ano passado um texto. Não havíamos comentado nada porque nós esperamos para ter uma noção completa, ideal, para dar uma opinião, tarará, tarará. Agora nós podemos avaliar. Aí ele vem e responde. É muito comum isso na obra de Kardec. Por isso que eu digo que é um quebra-cabeça. Você tem que fazer o estudo, ler as obras, voltar. Quem não está fazendo isso, por isso que não vai conseguir entender muita coisa. Leva tempo. Esse é um exemplo. Esse exemplo que eu citei agora, não necessariamente nessas datas que eu falei, mas isso tem lá, em vários momentos das obras. Vou citar um último exemplo que aconteceu agora, acho que essa semana comigo. Há várias, evidentemente, muitas dúvidas que eu tenho estudando ao longo dos anos, eu vou acumulando dúvidas, questões. E algumas eu coloco na geladeira, porque você tem que primeiro ir, como eu falei, você vai indo e voltando, lendo e relendo. Aí que você vai amadurecendo para construir uma resposta. Mas tinha uma dúvida que eu tinha há muitos anos sobre uma questão que estava lá guardadinho. Aí o que aconteceu? Quando eu vou lavar a louça, eu coloco do lado um vídeo do Kardec Play, lado com o Cosme falando. Então eu aproveito, como a gente tem que lavar a louça todo dia, se eu ver um vídeo do Cosme enquanto lava a louça, significa que todo dia eu vou ter visto um vídeo do Kardec Play. Então eu já associo uma coisa a outra. Então eu estava lá ouvindo o Cosme enquanto lavava a louça, lá no Kardec Play. E aí daqui a pouco ele está lendo um trecho, eu estou ouvindo, né? Enquanto lava a louça. Ele está lendo um trecho da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no meio da obra, no meio de um parágrafo, num texto lá qualquer, ele está lendo. Daqui a pouco me dá um estalo. Uma frase que ele leu solta, um parágrafo que ele leu solto lá no meio do Evangelho, numa situação completamente que não tinha a ver com aquela dúvida que eu guardava há anos. Eu percebi, opa, peraí, mas esse parágrafo me remete a alguma coisa. Aí eu vou lá, confiro um texto algo que ele falou lá no meio da revista de 1862, lá no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, num lugar outro, tá a resposta. Aí eu coloco um parágrafo do lado do outro e digo, olha aqui, tá aqui a resposta. Isso já aconteceu várias vezes nesses anos todos que eu estudo. Então, agora, quando eu tenho alguma questão, eu já me tranquilizo. Eu digo, quer ver que daqui a pouco eu vou lendo, daqui a pouco, pá, eu acho. Então, é assim. Esse processo você tem que fazer. Leia as obras. Na primeira passada, você vai ter uma certa noção. Muita coisa você não vai lembrar, muita coisa você não vai entender. Aí você volta. Aí você vai linkando assuntos, vai montando esse quebra-cabeça e aprofundando o estudo e vendo, nossa, como essa obra é coerente, como essa obra, as coisas vão se esclarecendo. É assim que você tem que fazer. O próprio Cosme narra o exemplo, né, quando ele pegou a questão 228 do Livro dos Espíritos e ele achava que tinha um erro. O que o Cosme fez? Ficou 5 anos pesquisando, até que ele descobriu que não estava errada a resposta do Livro dos Espíritos.
Mas, ao mesmo tempo, ele foi o único que podia explicar a questão, porque ele foi o único que fez a pesquisa. E aí, quando ele explica, faz todo sentido a explicação do Livro dos Espíritos, e ele facilita para a gente, porque agora, se eu ficasse com a dúvida, alguém já fez a pesquisa. Então, atalhou o caminho para eu entender a questão, que ele foi o primeiro a não entender e pesquisar. É assim que a gente constrói o conhecimento. Por isso que a pessoa que pega a obra de Kardec e já quer sair explicando, ou pior, tem gente que pega a obra de Kardec, mal leu e quer contrariar e corrigir. Isso é de uma bobagem assim, porque para eu corrigir uma teoria, isso não serve só para Kardec, para qualquer ciência. Primeiro que não se corrige ciência inteira, né? Ninguém diz assim, ó, eu vou corrigir uma ciência inteira, não existe isso. E depois que aquele pedacinho que pode ser que alguém contribua, quem faz é a pessoa que estudou por muito tempo, domina toda a teoria. Agora a criatura mal começou a ler, ela já quer corrigir, criticar, fazer e acontecer. Não vai aprender assim. Então, esses exemplos reais que eu citei meus aqui do Cosme, e acredito que o José e o Lauro devem ter também exemplo. É assim que a gente estuda. Então, estudar demanda esforço, programação, tempo, paciência e humildade. Porque se você já começa a tomar decisões, fazer juízo de valor, botar ponto final, muito provavelmente você vai se equivocar. Porque é mais fácil a gente estar equivocado do que uma teoria científica bem elaborada. A tendência é a gente estar equivocado. Não que não possa, mas aí é só quando você tiver muito craque naquela teoria. Ainda mais como Kardec era muito bom, é óbvio que não vale o critério de autoridade, mas a probabilidade de você errar antes de dominar uma teoria, querer criticá-la, é enorme. Então seja mais humilde, senão você não consegue aprender. E aqui é humilde no sentido verdadeiro, não é se rebaixar, se chicotear, dizer que não é nada, quem sou eu? Não, é humildade intelectual. Olha, eu tenho que aprender, eu não entendi, tenho que estudar mais, tenho que ler mais. É assim que a gente tem que fazer, senão a gente não vai aprender. Se você não tiver uma programação a curto e longo prazo para estudar, você não vai aprender. O pessoal aqui que nos acompanha, já vou passar para vocês, a gente aqui, nós três aqui, a gente está sempre conversando sobre isso. Por exemplo, eu tenho como planejamento, além de continuar a estudar Kardec, voltar para a academia, fazer um curso de filosofia para me ajudar. Então, mais 4 anos de estudo aí para aprofundar um pouco mais. Cada um vai traçando o seu projeto de estudo. Agora, se você já acha que sabe e já esse não é um bom caminho, você não vai aprender. Então, tente trilhar o caminho que ele deu aqui, né? O caminho do trabalho, do esforço, da longa meditação, de não tirar conclusão rápida. Eu acho que são ótimos conselhos que eu gostaria de ter ouvido lá no início. É que lá no início estava todo mundo mais isolado, né? Então a gente estudava Kardec sozinho, só depois que a gente foi se encontrar, todo mundo na internet. Hoje está mais fácil, né? Você tem Kardecpédia e estuda as obras de graça. Na minha época tinha que comprar. Agora você tem as obras relacionadas no Kardecpédia. Na minha época você tinha que fazer a relação no caderno. Agora você tem canais, tem o Kardec Play, tem os canais aí para se ajudar. Então tá mais fácil. E cada vez mais, quanto mais gente pesquisar e estudar, vai ficar mais fácil para a próxima geração que pegar mastigadinho. E entender melhor facilita para a aplicação da ciência, porque a ciência é feita para ser aplicada, né? Passo para vocês. Eu acho que vocês comentaram bem, né? Essa questão da facilidade do estudo que você tem hoje, e também da relação entre as obras de Kardec, que a gente descobriu que isso é fundamental, né? O Cosme sabia disso também, e foi o que motivou fazer a Kardecpédia, né? Você conseguir relacionar todas as obras de Kardec de maneira muito, muito fácil, muito intuitiva, muito prática, né? Quem usa a Kardecpédia sabe, basta você abrir ali um texto, embaixo, como a Henriette comentou aqui, né? Você tem os itens relacionados,
que é quando o tema daquela questão, daquele texto, ele se relaciona com outros textos que tratam do mesmo tema, do mesmo assunto. O Cosme, e claro, com a contribuição de muitas pessoas, porque a Kardecpédia, inclusive você pode contribuir intelectualmente, né? Sugerindo relações. Isso está um trabalho já muito adiantado lá, né? Sempre podem surgir novos relacionamentos, né? Entre textos, sempre podem surgir novos, mas isso é um trabalho que está muito, muito bem feito lá. Eu queria só voltar rapidamente ao texto para comentar mais duas coisas sobre aqueles 2 parágrafos que Kardec cita, né? Sobre a maneira como a pessoa deve se instruir para começar a conhecer o Espiritismo. Então, é claro que na época de Kardec é um pouco diferente do que nós temos hoje, a situação, né? Na época de Kardec as pessoas ouviam falar, mas o Espiritismo era uma coisa muito nova, a pessoa estava começando a entrar em contato com isso. Hoje, no Brasil, o Espiritismo, enquanto nome Espiritismo, né? E com alguma noção superficial de alguns princípios, já é bastante conhecido das pessoas, especialmente no Brasil, e as pessoas até já entrou na cultura do povo brasileiro, né? A ideia de reencarnação e a ideia de mediunidade, por exemplo, elas são muito, muito conhecidas. As pessoas naturalmente ligam essas duas ideias ao espiritismo, né? Mas a gente sabe que é apenas um conhecimento superficial, é uma coisa que está ali no imaginário. Então, às vezes isso é até uma dificuldade, porque eu conheço muitas pessoas que acham que entendem de espiritismo porque já frequentaram centro espírita, hoje a pessoa não é mais espírita, ou porque tem um parente, um amigo, um primo, uma mãe, uma tia, um tio que são espíritas. E aí a pessoa, de vez em quando, conversa com esse parente sobre espiritismo e ela acha que entende de espiritismo. Então a gente precisa deixar claro para a pessoa que o espiritismo é uma ciência, uma teoria que precisa ser estudada para ser conhecida. Não adianta ter uma noção superficial, né? É preciso ter um estudo dedicado, como o Michel ressaltou aqui. Então, para começar a fazer isso, Kardec vai colocar duas questões importantes aqui, né? Primeiro, ele coloca, nos 2 parágrafos, ele coloca primeiro o que não fazer, depois o que fazer, né? O que não fazer? Não é possível fazer um curso de espiritismo experimental como se faz de física ou de química. O que ele quer dizer com isso? Um curso de espiritismo experimental, de física ou química, você pode fazer um planejamento na semana em que você vai entrar no laboratório, você vai falar, hoje eu vou estudar este assunto, vou fazer tal experimento na química. Eu tenho tais e tais componentes, elementos, eu vou misturar e vamos ver se vai dar aquele resultado previsto. Você pode fazer essa sequência e já ter o resultado previsto. Não é assim com o espiritismo, porque a gente já viu aqui as inteligências, que são os espíritos, não estão submetidos à vontade do homem. Então, é fundamental em todas as ciências, mas sobretudo no espiritismo, a pessoa precisa começar pela teoria. Isso é fundamental. A pessoa precisa ler as obras, conhecer as obras de Kardec. Ela precisa entender a teoria, entender o conjunto dos fenômenos. E aí essas obras introdutórias aqui são fundamentais, porque lembrando o que é o espiritismo, aqui no diálogo, nos diálogos, que é a primeira parte da obra, ele está respondendo as principais objeções, mas depois vai ter a parte das máximas, vai ter também as outras obras, o resumo da lei dos fenômenos, o espiritismo na sua mais simples expressão. Essas obras têm a função de dar uma ideia geral dos princípios do espiritismo para aquelas pessoas que desejam conhecer, né? Então ela precisa conhecer a teoria antes, para saber, ela lê essas obras introdutórias para saber se vale a pena depois entrar nas outras obras mais robustas, né? Então ela precisa conhecer a teoria antes
Porque, inclusive, vai ter aqui a descrição de todos os fenômenos. A pessoa pega o livro dos médiuns, tem a descrição de todos os fenômenos lá. De todos os fenômenos físicos, de manifestação física e de manifestação intelectual. É muito mais inteligente fazer isso do que ficar... Você participar de uma reunião mediúnica sem nenhum conhecimento teórico e ficar tendo contato com pequenos fragmentos de fenômenos que não vão fazer sentido fora do conjunto. Então, a pessoa lê a teoria, ela vai ter a descrição de todos os fenômenos. Isso é muito mais proveitoso, muito mais eficiente para ela compreender e ter uma opinião mais justa da teoria espírita, né? Então, nesses 2 parágrafos, ele explica muito bem isso. A pessoa, é óbvio que a pessoa pode, aquele que não tem contato, que é o que o crítico estava dizendo aqui, né? Aquele que não tem contato e que deseja, ele pode, é evidente que pode, mas ele precisa conhecer a teoria antes. Ler os livros. Lendo os livros, ele vai formar uma primeira convicção moral, né? Kardec diz aqui. O que seria isso? Olha, se ele não está convencido de forma absoluta, ao menos ele já livrou os preconceitos, já livrou as prevenções, ele já tem uma ideia do todo. Aquilo, no mínimo, ele vai perceber que é razoável, é racional. Se eu não tenho fé de forma absoluta, se eu não dou a certeza ainda da crença no negócio, ao menos ele fala, não, é uma teoria que faz algum sentido, é razoável. E aí sim ele vai para os fenômenos. É claro que a pessoa pode tomar contato com os fenômenos, é claro que a pessoa pode, aquele iniciante, né, ele pode fazer vocações, participar de reunião mediúnica, não há nenhum problema nisso. Mas se ele fizer de uma maneira diferente do que Kardec está recomendando aqui, não vai ser proveitoso. Não será proveitoso. Então ele precisa livrar. E essas coisas são fundamentais. Kardec percebeu muito bem que não bastava a pessoa simplesmente conhecer os princípios, ela precisava se livrar de preconceitos. Kardec percebeu isso muito bem. Não adianta você só conhecer os princípios se você está com uma carga de preconceito muito grande. Você pode ler todos os livros que você não vai ter uma opinião justa. Então ele reforça isso o tempo todo. A pessoa precisa se livrar dos preconceitos, das prevenções, para ter uma visão mais imparcial da obra, né, e dos princípios. E aí depois ele vai aqui, ó, pela narrativa de grande número de fatos espontâneos de que pudeste ser testemunha sem os compreender, mas que vos voltarão à memória, vós vos fortificareis contra todas as dificuldades que possam surgir e formareis desse modo uma primeira convicção moral. Depois que ele for para a experimentação, para a observação dos fenômenos, ele vai compreender. E mesmo lendo as obras, ele vai começar a lembrar de histórias da vida dele. É isso que Kardec está dizendo aqui. Ou de relatos de parentes, de amigos, vai falar, olha só o que ele está dizendo aqui, eu já ouvi. Um caso de sonhos, por exemplo. A gente já mencionou várias vezes essa questão dos sonhos. Eu estou lendo Platão agora falando do Sócrates. O Sócrates menciona várias coisas que ele via em sonho e depois ele era motivado. Por exemplo, Sócrates foi escrever poesia no último dia de vida dele na prisão, porque ele sonhou com as deusas dizendo que ele devia escrever poesia, que o Deus mandou, então ele foi escrever poesia por conta do sonho. Ou seja, se a pessoa lê o livro dos médiuns, lê a obra de Kardec, vai ter uma série de fenômenos descritos ali, ela vai começar a lembrar da vida dela. Nossa, uma vez eu tive uma intuição. Será que é isso que Kardec está falando, do médium intuitivo? Ou será que é isso do anjo guardião, que sugere pensamento? Nossa, uma vez minha avó me contou que sonhou que fulano ia morrer e morreu mesmo. A pessoa vai começar a lembrar de relatos que ela já teve na vida dela. Isso vai começar a fazer sentido. Então, Kardec é muito inteligente em dizer isso que ele está dizendo aqui. Isso faz muito sentido e a gente vê na prática como isso é verdadeiro, né? Até porque quando a gente conversa com pessoas, já encerrando aqui para concluir, quando a gente conversa com pessoas
que já tiveram contato com fenômenos espíritas, que elas nem sabem que é espírita, né? Casos de sonho premonitório, intuição, ou sentir a presença ali de algum espírito. E a gente começa a falar, não, Kardec já mostrou isso, tem um texto aqui e tal, tal, tal. Ela fala, é mesmo, já existe algo que explica isso? Ela parece que aquilo fez sentido na cabeça dela. Ela fala, nossa, eu não tô louca, então. E aí ela conta coisas para você que ela não conta pros próximos dela, pros amigos, pra família dela, porque ela acha que não vai fazer sentido para aquelas pessoas. E você fala, não, mas na obra de Kardec tem isso, tá lá demonstrado, ele colocou vários exemplos. Então, faz muito sentido isso que Kardec está falando aqui. Ele sabia o que estava fazendo. Eu acho que a pessoa que vai começar a estudar Espiritismo, é fundamental que ela leia esse livro, que é Espiritismo, porque a quantidade de... Ele vai limpando o terreno, aquele terreno sujo, ele vai limpando, e o negócio fica limpo, né, para você poder plantar ali, e aí vai ser produtivo. Plantar no terreno sujo não tem como, não tem como. Então, Kardec foi muito lúcido, muito inteligente ao escrever essas palavras aqui nesse diálogo, né? Que a gente vai encerrando hoje, não é isso? A gente vai encerrando hoje aí o diálogo do crítico, esse diálogo fantástico, que todos deveriam ler, os espíritas deveriam ler, porque a gente vai aprendendo a lidar com os contraditores, lidar com os preconceitos, saber onde investir o nosso tempo. Eu acho que lendo esse diálogo e lendo Kardec de maneira geral, mas em especial esse diálogo, a gente vai aprendendo onde investir o nosso tempo, né? Diálogos com pessoas. Pô, esse cara aqui é um incrédulo. Você não vai falar na cara dele, né? Não precisa dessa indelicadeza. Mas você pensa, pô, esse cara é um incrédulo sistemático. Eu não vou perder tempo com ele. Aí já muda de assunto, já. Você não vai abrir a cabeça e enfiar espiritismo dentro da cabeça da pessoa. A gente não tem esse poder, né? Então a gente vai aprendendo a lidar com isso, lidar com os contraditores, lidar com espíritas sistemáticos também, né? A gente vai aprendendo com tudo isso para a gente ficar um pouco mais sábio e lidar melhor com essa questão da comunicação espírita, porque no fundo o que ele está falando aqui faz parte de uma comunicação espírita também, né? Passamos o nosso tempo bastante aí. Não, você bebe aqui, e é o grande desafio, né José? Atualmente, lidar com esses espíritas sistemáticos que já, né, elaboraram teorias segundo esses romances, ficções, e mostrar àqueles que queiram, que tem uma ciência que trata disso, né? E deixar que a própria pessoa, se ela tiver à vontade, ela busque. Agora, veja, a grande maioria de médiuns, né, o número enorme de médiuns que existe no Brasil, nas casas espíritas, se estudassem a teoria, né, todos os gêneros de manifestações, de mediunidade, do que você, com certeza, nós teríamos aí, né, um progresso muito grande na parte mesmo de progredir o espiritismo, porque nós estaríamos sempre em contato com os espíritos, né, assim, nos instruindo, aprendendo com eles, tirando dúvidas. Olha quanto a gente ganharia, né? Então essa ideia pré-concebida, ela é esse prejuízo, é um prejuízo enorme para o espiritismo de modo geral, que agora o trabalho tem se árduo, aquele trabalho de reconstruir para novamente levantar o edifício conforme fora, né, construído por Kardec lá no século XIX. Já vou aqui agradecer Michel, José, agradecer a galera toda pela noite de estudos e lembrando que amanhã nós temos o estudo, né? Claro que o Michel já falou da programação durante o dia, mas temos o estudo da revista Espírita.net. Um abraço a todos. Isso aí. Aqui a Henriette falando, né? Ouço vocês quando estou arrumando a cozinha. Se queimar o arroz não é minha culpa, viu, Henriette? Então, não tem que reclamar. Não pode queimar o arroz. Mas é isso, pessoal. Agradecer ao Lauro, ao José,
mais uma etapa concluída. Vamos iniciar semana que vem o diálogo do cético, um outro personagem que também é impressionante, os personagens que Kardec aí escolheu para tratar. Vamos falar um pouco sobre ceticismo, né? A ideia de ceticismo, tanto a ideia vulgar quanto a ideia filosófica de ceticismo, os tipos de ceticismo, e vamos observar aí como é que Kardec trata com o cético, né? Então, desejar um bom resto de semana a todos. Quem está aqui, não saia sem curtir o vídeo e se inscrever no canal. Amanhã às 11h30 aqui no Kardec Tube, Kardec é meio-dia. O tema de amanhã é o Consolador Prometido. Então, quem quiser ouvir a gente falar sobre esse assunto, amanhã às 11h30. E amanhã à noite, das 20 às 21h, como o Lauro falou, a gente tem um estudo aqui também da revista Espírita.net, e a gente está vendo lá o caso de uma cura de obsessão, um caso real, atual, quem quiser. Amanhã é a terceira parte do caso, você pode acompanhar amanhã à noite. Então, uma boa noite a todos, obrigado pela participação, obrigado pelos comentários e até a próxima. José, passo para ti se despedir também. Excelente, muito bom. Obrigado, pessoal, pela companhia, pelos comentários. Obrigado, Michel, Lauro, mais uma vez. Vamos seguir estudando Kardec. Começar o cético, né? Estamos avançando, né? Devagarzinho. A gente vai avançando, o tempo passa e a gente continua aqui estudando Kardec. Vamos, graças a Deus, iniciar um novo diálogo na semana que vem. Diálogo O Cético. Acompanhem com a gente, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, né? Para as pessoas que vocês julgarem importante. E é isso, uma boa noite a todos.